Olá, ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento trazendo mais uma entrevista de grande importância para você que nos acompanha. No dia de ontem, quarta-feira, recebemos aqui nos estúdios da Rádio Planetário o comandante do Corpo de Bombeiros de Itapera, onde abordamos vários assuntos. E durante a entrevista repercutiu também a questão dos bombeiros voluntários do município de Espumoso. E a gente vai conversar aqui com o vereador Eduardo Signor para falar justamente sobre esse tema. Há alguns dias a gente já vem entrando em contato, tentando entender como é que está essa situação, e a população tem cobrado justamente ter uma disponibilidade de bombeiros voluntários no nosso município. Vereador Eduardo, obrigado por estar aqui conosco na nossa programação para falar um pouco sobre esse tema que é importante, visto que a gente tem hoje o Corpo de Bombeiros Militares atendendo em Itapera, mas atendendo mais de 10 municípios, o que acaba deixando uma lacuna de precisão, caso a gente tenha algum problema com o incêndio em Espumoso. Como é que está essa questão legal do Corpo de Bombeiros? Como é que vai funcionar? Já está saindo do papel? Como é que está todo esse imbróglio? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer voltar aqui na Rádio Planetário e falar sobre assuntos interessantes para a comunidade de Espumoso. E esse dos bombeiros voluntários é mais um assunto muito interessante, né? Um assunto que vem se arrastando há muitos anos já, ainda sem solução. Essa foi uma pauta minha de campanha também, já conversando com algumas pessoas interessadas em formar esse corpo de bombeiros voluntários. Ao assumir o mandato, no mês de fevereiro, fui até Teutônia, onde tem um corpo de bombeiros voluntários de referência. Esse corpo é apoiado pela Voluntersul, que é a entidade responsável, uma das entidades que ajudam os municípios a formarem os seus corpos de bombeiros voluntários. E é voluntário porque a gente entende, eu e o resto do pessoal da diretoria, que eu vou falar depois, a gente entende que o caminho mesmo é na base do voluntariado. Porque temos um corpo de bombeiro militar, que é do estado, que é no município de Itapera, e geograficamente falando, pela proximidade dos municípios, não é possível ter um corpo de bombeiros aqui, do estado. E esse assunto, né, Fernando, foi se arrastando por muito tempo, sempre o pessoal reclamando, mas Espumoso não pode ter corpo de bombeiros, Espumoso não tem corpo de bombeiros. Daí o pessoal do executivo falava, mas não pode porque tem Itapera. Só que isso não conforta ninguém. O que a gente precisa é ter uma solução, e bem que tu fez, tu chamou várias vezes aqui, né, nos teus programas aqui no Giro da Notícia, tu sempre fazia questão de falar que tu não teve o contato, acho isso ótimo, então hoje estou aqui para firmar esse compromisso com a comunidade. A situação atual, fui a Teutônia, busquei as informações, entramos em contato com a Voluntersul e iniciamos as negociações, entre aspas, ou seja, os trâmites legais. Temos já as pessoas, uma das dificuldades era achar os voluntários, a gente está agora com um grupo de aproximadamente 10 pessoas, que eu não me incluo, por ser vereadora, não tenho como ser parte da diretoria, pessoas que basicamente trabalham na Cotrial. O nosso presidente é o Roberto Oliveira, que não pôde comparecer porque está em tratamento com o filho dele lá em Curitiba, volta só dia 3 de janeiro, falei com ele ontem. Então, está andando, está na base, está na parte da criação do CNPJ e do Estatuto. Após isso vai ser feita a eleição, onde o Roberto vai ser o presidente, já acordado com os outros membros, e após isso o grupo vai virar uma entidade como qualquer outra, que pode firmar um termo de parceria com o Poder Executivo e também receber recurso de fórum, recurso do Estado, recurso de emendas parlamentares, ou seja, o grupo ainda não existe. O grupo de bombeiros voluntários não existe, mas a partir do CNPJ, do Estatuto e da eleição da diretoria, ele vai existir. E daí sim a gente precisa colocar força política em cima, colocar recurso para que o Corpo de Bombeiros comece a atuar. Outra coisa importante, Espumoso, como foi falado, tem um caminhão-pipa de 8 mil litros, que é maior, inclusive, do que o caminhão que tem lá em Teutônia, que é um Corpo de Bombeiros de referência. Falei com o secretário de Obras ontem, eles já estão fazendo essas medidas contentivas, digamos assim, eles estão contendo, pelo menos no início dos incêndios, tanto é que, segundo o secretário de Obras, esse incêndio que teve no Contestado, acho que essa semana, o caminhão de bombeiros do município chegou antes do que o de Itapera, então já foi possível fazer uma contenção daquele fogo, ou não deixar ele se alastrar ainda mais. E também, Fernando, aprovamos esses dias na Câmara de Vereadores uma gratificação para o motorista do caminhão-pipa, ou seja, ele tem, após essa gratificação, a responsabilidade de 24 horas por dia ficar o caminhão-pipa sob a responsabilidade dele. Então, qualquer incêndio, qualquer ocorrência, ele é acionado primeiro e ele vai até o local para fazer essa contenção do fogo. Então, Espumoso, ao mesmo tempo que não tem um corpo de bombeiros, tem sim uma medida, mas através da Prefeitura Municipal, através de um servidor, para ir contendo o fogo até que chegue os bombeiros de Itapera. Mas a gente sabe, né, que ainda tem muito a evoluir e a gente está à disposição para isso. Porque uma das reclamações que a gente tem acompanhado muito é que o caminhão aqui em Espumoso só serve para regar a rua e molhar plantas.
né? Muita gente também que entrou em contato conosco, como a gente passou no ao vivo, é que até em determinada situação não sabe nem para quem ligar, porque nunca é disponibilizado o contato de a pessoa ela é gratificada, ela está com o caminhão, mas e aí? Numa situação de emergência eu ligo para quem? Né? Acaba ficando essa lacuna. Outra situação que a gente levantou e apurou é que já havia sido criado um CNPJ, que inclusive foi pago por 2 anos, e foi encerrado o CNPJ porque não houve uma resolução final. Ontem também, conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros de Itapera, a informação que a gente teve é que até o momento não foi procurado o Corpo de Bombeiros de Itapera para fazer essa questão de regularização, treinamentos. Então, basicamente, nós temos um servidor com um caminhão, mas ele é treinado, ele tem conhecimento, né? Até pela questão de resguardar a vida dele. A gente sabe que um incêndio, dependendo de grandes proporções, uma pessoa sem um treinamento não vai saber fazer nada, né? Então são reclamações que a gente tem recebido direto e aí de forma efetiva. Quanto tempo vai levar para isso ser criado? Porque a gente acompanhou também, né? Muito se batia na administração passada por não haver essa disponibilidade, mas a gente já está há 1 ano da atual administração e até o momento permanecemos sem um corpo de bombeiros efetivo no município. Fernando, são bem colocadas essas duas situações. Inclusive, quando tu estava falando, eu estava observando, de fato, falta um canal de comunicação para que, já que está com a prefeitura, esse caminhão, que pelo menos alguém tenha o contato dessa pessoa responsável, que no caso de algum sinistro, entre em contato com ela, se desloca até lá. Mas isso é uma medida temporária. Sim. Precisamos tratar isso como temporário, não dá para tirar o pé da formação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Espumoso, que vai ser um corpo, né, treinado com equipamentos, com um caminhão equipado de verdade. Hoje em dia, de fato, o caminhão por muito tempo serviu para molhar plantas e para lavar rua. Isso tanto o outro caminhão antigo que tinha, sim, quanto esse outro caminhão, porque não, de fato não temos um corpo de bombeiros que opera esse caminhão. Mas acho importante também reconhecer que esse funcionário faz isso agora só com gratificação, mas por muitos anos ele fez isso sem essa gratificação, fazia somente na boa vontade. É um servidor de carreira no município que cuida desse caminhão. Então, precisamos pelo menos voltar no tempo. É importante como a criação daquele CNPJ foi feito e foi dado baixa no CNPJ. Com certeza porque não teve apoio de alguém. Algum ponto deixamos solta a corda, sim, e aquele CNPJ acabou sendo apagado, digamos assim. Então agora esse grupo com outras pessoas estão criando um outro CNPJ que vai ter esse título de entidade voluntário. Até poderíamos ter adiantado o passo, sim, mas era um CNPJ privado. Daí eu fui o que já peguei e saltei para trás. Não, acho que isso vai dificultar muito na obtenção de recurso. A gente tem as penas alternativas dos fóruns, que são para entidades voluntárias, e a gente precisa, já que vai começar, começa do zero, começa certinho. Fazer um reconhecimento aqui também, Fernando, se me permite, para o Zé Carlos. O José Carlos Mering foi um dos vereadores que mais lutou pela questão dos bombeiros voluntários. Eles foram até São Sebastião do Caí, da onde vem esse cara da Voluntário Sul, que eu tinha falado antes. São Sebastião do Caí é referência em bombeiros voluntários. E então a gente tem buscado as melhores referências do Estado para que Espumoso tenha um corpo de bombeiros voluntários e efetivo. Mas, de fato, é a burocracia que a gente enfrenta no Brasil, não é por corpo mole ou falta de vontade. O CNPJ já está com o contador, o Estatuto também. Após o Roberto voltar... O Estatuto já está pronto, então? Sim, já tem a base do Estatuto, mas a gente só vai adequar algumas outras coisas com o pessoal da Voluntário Sul também, para que no Estatuto também não tenha falhas e a gente consiga até manobrar essa questão de recurso. Então, o grupo tem trabalhado, eu tenho corrido por fora buscando força política, buscando recursos, busquei informações também, como falei em Teutônia. Então a gente está fazendo um mix de vários corpos de bombeiros voluntários que deram certo no estado do Rio Grande do Sul e está tentando trazer aqui para Espumoso. O voluntariado no corpo de bombeiros, ele não fica para trás de um corpo de bombeiros militar, por exemplo. Sim. Pode ficar para trás com pouca estrutura. Mas inclusive tem uma lei sancionada pelo governador Eduardo Leite, se não me engano, em 2019, em que torna legal as funções dos bombeiros voluntários. Então eles são autoridades também, serão respeitados, sabem o que estão fazendo, mas a gente precisa também vender essa imagem para a comunidade, por isso que eu acho importante essa entrevista que estamos fazendo agora, essas suas cobranças, para que a comunidade tenha esperança de que Espumoso bem logo vai ter um corpo de bombeiros. Se depender da minha força política vai ter, mas a gente sabe que depende de outros fatores também. Sim. Depende de uma junção de pessoas, dessas que estão organizando o grupo, mas são 10 pessoas. Será que 10 pessoas darão conta? Provavelmente sim, depois a gente vai ter que recrutar mais e fazer escala de plantão, trabalha 12 horas, sim, folga 13, enfim. E trabalho voluntário, tu sabe como é que é, né, Fernando? A gente não arruma pessoas assim disponíveis a todo tempo. Sim. Então é uma luta que a gente está enfrentando, vai passando, vai derrubando, tirando as pedras do caminho, mas espero que até metade do ano que vem a gente já consiga ter
excelentes resultados e consiga estar com esse grupo formado. Já chegaram a buscar uma base com o Corpo de Bombeiros Militares para a regularidade dessa questão? Porque ontem, o que a gente ouviu ontem do próprio comandante Tapera é que ainda não houve esse contato. Né? E acredito que não vai ter, Fernando, porque a Voluntersul ela trabalha com uma linha alternativa dos bombeiros militares. A gente está amparado pelos caminhos da Voluntersul, que trabalha somente com voluntários. Segundo alguns contatos que fizemos, inclusive com o pessoal de Teutônia, quando os bombeiros militares estavam juntos, digamos assim, parece que é diferente o caminho das pedras. E nós optamos por ir por esse caminho da Voluntersul, que ela trabalha única e exclusivamente com voluntários. Sim. Então não vai descreditar o nosso projeto por não estar amparado com o Corpo de Bombeiros Militares de Itapera, por exemplo. Sim. A gente segue uma linha alternativa do Corpo de Bombeiros Militares, mas também será muito efetivo. O caminhão hoje que a gente tem espumoso comporta quantos? 8 mil litros. 8 mil litros. Sim. O que dá um atendimento, dependendo da situação, até pegar aqui uma situação, por exemplo, fogo em lavoura, até pouco, se for analisar. Sim. Ou seja, sempre vai contar, obviamente, isso aí é questão de lógica, né? Que a gente sempre vai ter um amparo do Corpo de Bombeiros Militares, até porque, dependendo da situação, é acionado o Corpo de Bombeiros Militares também, e a preocupação do ouvinte é justamente essa, pelo amplo espaço territorial que a gente tem em Espumoso, e chega essa questão de verão, a gente tem incêndio em lavouras, a própria questão de incêndio residenciais também, então, daí a preocupação da população em ver sair do papel, realmente, esse projeto, porque já faz bastante tempo que está estagnado, e eu volto a falar aqui, né, para quem está nos assistindo, entramos em contato, eu até anotei, eu entrei em contato com 14 pessoas, das quais eu não obtive nenhuma resposta, né? Então você como vereador, foi o Roberto, né? O Roberto também nos passou algum retorno, mas devido a essa questão de estar lidando com a saúde do filho dele, né? Vocês dois foram os que nos deram esse retorno. Então, para a população que está nos acompanhando, metade do ano que vem teremos já efetivamente o Corpo de Bombeiros em Espumoso. A expectativa é que sim, pelo menos a nossa parte, a parte do grupo como grupo e a minha parte como vereador, certeza que estará feita. Ainda teremos um outro desafio. Hoje em dia, o caminhão pipa de 8 mil litros de capacidade, ele é de posse do Executivo Municipal. A gente tem que entender também como que vai ser essa parceria do Executivo com a Associação dos Bombeiros Voluntários. Se esse caminhão vai ser de propriedade dos bombeiros voluntários, se vai ser da Prefeitura somente emprestado. Isso aí ainda vai ter que entrar em negociação lá para frente. Então, o grupo de voluntários vai agir junto com o Poder Executivo. Porque hoje em dia, né, Fernando, o grupo não vai ter recurso para comprar um caminhão pipa de largada, assim. Claro que isso aí, depois de efetivado, depois de mostrar trabalho, a gente consegue chegar no governo do estado, no governo federal e solicitar algo. Inclusive, buscar emendas parlamentares, coisas que só em Espumoso esse ano já caiu mais de 4 milhões de emendas parlamentares. Daria tranquilamente para comprar um caminhão-pipa se já tivéssemos o Corpo de Bombeiros formado. Mas também vai ser um desafio. Por isso que eu não posso te garantir que o Corpo de Bombeiros vai estar atuante já até metade do ano que vem, esse prazo que eu te falei. Mas tenha certeza que o grupo vai estar formado. Isso é a palavra do Roberto, que é o presidente. A gente vai ter todos os membros. Já estaremos também buscando, provavelmente até lá já estará feito todo o treinamento junto com a Voluntersul, lá de São Sebastião do Caí. E eu, como vereador, também teria o meu papel feito até o momento. Mas é aquela, a gente não vai tirar o pé até que isso seja formado. Sim. Vai ter que ter muita conversa com o Executivo, vai ter que ter muita conversa com o governo do Estado e com a comunidade. Por isso que é importante essa aproximação nossa com vocês da imprensa, para que a notícia chegue, para que o grupo seja cada vez mais, para que tenha credibilidade, para que a comunidade confie que isso vai sair do papel. E se depender do nosso esforço, vai sair o mais rápido possível. E seria interessante, né, como a gente abordou aqui já no início, essa questão num canal de diálogo, porque a maior reclamação que a gente ouve, falando da situação atual, existe um caminhão, mas que só é visto muitas vezes regando planta, como a gente recebeu na semana passada uma foto do caminhão sendo utilizado aqui no centro, justamente por essa finalidade. E aí a gente sabe, numa situação de um sinistro, para quem ligar? Para quem ligar? Porque a gente precisa entregar para a comunidade um contato. Tá com um servidor. Ele está, querendo ou não, gratificação ou não, ele está ganhando para estar com esse caminhão ali disponível. Então, para quem ligar? E a gente tentou contato, inclusive, uma das grandes reclamações também que a gente recebe é a questão do pessoal que liga para a prefeitura e não consegue ser atendido. O telefone ou está ocupado ou não consegue um atendimento. Então, numa situação dessa, vai ligar para quem? Com quem vai ter esse contato para conseguir solicitar um auxílio aí desse caminhão de bombeiros? Bem colocado, Fernando. Provavelmente, até essa entrevista aí no ar, eu já
eu já consegui te passar o contato, daí tu coloca junto do texto, por favor. Acho muito importante porque a gente vai trazendo informações e cada vez que a comunidade te questionar, tu pega e me questiona que eu faço essa ponte, faço questão disso. Mas também sai em defesa do caminhão-pipa a regar plantas. O outro caminhão que a gente tinha, um vermelhão mais antigão, ele também servia muito para molhar a pista, a cancha de rodeio lá do parque. E esse outro também, porque de fato ele não pode ser emprestado para algum. Então, já que tem o caminhão, que se utilize no momento para regar as plantas. Mas no momento que tiver que priorizar a questão do incêndio, a gente não precisa nem falar onde que ele vai estar, né? A tendência é que ele esteja, com certeza, controlando esse incêndio. Então, a gente precisa, não pode radicalizar demais essa questão também, que o caminhão só serve para isso, afinal de contas foram mais de 700 mil reais de investimento, se eu não me engano, da administração passada, e não pode servir só para regar planta. Por isso que o grupo está entrando com esse objetivo, por isso que eu, como vereador, levantei essa bandeira antes da campanha, no início do ano fui atrás, para buscar informações. A gente também não pode sair dando balão ou achar que tudo é fácil, porque de fato é burocrático, a gente vai estar lidando com vidas, né? Como tu falou, os profissionais vão ter que ter treinamentos, e tu sabe, trabalhar com voluntariado não é fácil, a gente espera trazer pessoas de qualidade, pessoas que queiram de fato ajudar a comunidade, mas é um trabalho difícil, mas que nós estamos fazendo desde o início do ano já. É demorado, mas com certeza agora com esse grupo empenhado do jeito que está, o Roberto passa praticamente diário o contato, buscando pessoas interessadas em ajudar tanto na parte burocrática quanto botar a mão na massa mesmo. Então isso com certeza vai sair do papel e contamos com a Rádio Planetário nas divulgações e nas cobranças também. Acho muito importante ficar dando essa cobrada porque isso faz a gente andar, né? Tanto é que sempre acompanho vocês aqui e o que me fez vir aqui foi de fato essas cobranças, porque se a gente deixa muito solto, a gente sabe como é que funciona, não funciona, né? Então conto também com o apoio de vocês sempre e passo à comunidade que pode contar sempre com o meu apoio como vereador, atuando tanto na busca de recursos quanto na desburocratização. Perfeito, está aqui então a nossa entrevista desta manhã abordando a questão do voluntariado do Corpo de Bombeiros de Espumoso, então, que, como o vereador disse, até metade do ano que vem, em princípio, né, tomara aí que já esteja tudo não só no papel, mas também, né, na prática a gente consiga ver esse trabalho sendo executado aqui no nosso município. O caminhão tem, né, um caminhão com 8 mil litros, ou seja, dá para, com certeza, dar uma sobrevida, né, para o nosso produtor que tem as suas lavouras, para também o munícipe, que muitas vezes a gente já viu casos de grandes incêndios aqui, né, perda total em residências, então é sempre importante ter esse caminho. E para finalizar, as considerações finais. Agradecer, Fernando, agradecer o teu contato, agradecer a comunidade que sempre nos apoia nas mais diversas ações do nosso mandato. A gente está aqui para trabalhar para o povo, como vocês falaram no programa, o vereador está ali para fiscalizar, de todas as frentes, a gente não está aqui para se esconder, está aqui para representar o povo. Afinal de contas, são mais de 15 mil habitantes representados por 9 pessoas. E eu, sendo uma dessas pessoas, me sinto na obrigação de representar em todas as frentes, tudo que eu tiver braço disponível, eu vou estar trabalhando. E essa dos bombeiros voluntários é algo que a gente está, como foi falado, repito, desde o início do ano trabalhando, mas pela burocracia está um pouco demorado. Mas assim que desenrolar, eu faço questão de vir aqui na rádio e também cada atualização do grupo. Vou contar com o apoio da rádio para divulgação. Agora estamos com o CNPJ formado, agora o estatuto está pronto, agora nomeamos a diretoria. E daí assim a gente vai fazendo toda a engrenagem andar e para isso contamos com a imprensa, com o apoio da comunidade, mas no mais só agradecer. Perfeito, está aqui então a entrevista com o vereador Eduardo Signor, falando um pouco mais sobre o Corpo de Bombeiros Voluntários de Espumoso. Retorno para a nossa redação jornalística, jornalista Fernando Cooper, aos ouvintes da Rádio Planetário.